caminhada. São escolhas que nós fazemos, né? São escolhas. A nossa escolha revela o que está dentro de nós. Não é verdade? Aleluia. Então, você pode orar um pouco? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por essa oportunidade, Pai. Nós temos uma oportunidade tremenda nesse momento, Pai. E como me vem sempre à memória, Pai, essa porta aberta para a pregação do Evangelho, Pai. Nós podemos desfrutar, Senhor, desse momento de comunhão como igreja, sabendo que em alguns lugares é impossível de ser feito, Pai. Nós só podemos estar alegres, Senhor, nessa manhã, porque vamos receber do Senhor a Tua palavra em alegria, como igreja, andando juntos, concordando, Pai amado. Nós queremos te agradecer por isso, Pai. Te agradecer porque estamos expostos à unção coletiva, o que faz a nossa vida ficar mais fácil, o nosso entendimento ficar mais fácil, o que faz que nós cresçamos com mais consistência na obra, Pai, e no serviço do Senhor. Porque a Tua palavra diz em Efésios que o Senhor quer que todos nós cresçamos no conhecimento do Senhor, pela justa cooperação de cada parte, Pai. E cada um de nós é importante aqui nesse momento. Por isso nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela justa cooperação, por cada junta e medula, operando a sua parte no reino, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo Espírito Santo, que é aquele que nos une, que faz essa cola espiritual entre nós, Pai, que comunica de modo sobrenatural. A minha oração é que enquanto eu falar aqui a Tua palavra, o Senhor esteja derramando em cada coração as impressões corretas daquilo que é o desejo do Teu coração de acrescentar na nossa vida, Pai. Na vida de cada um individualmente e na nossa vida como igreja, como um corpo, Pai. Obrigado pelos Teus planos, os Teus propósitos se cumprindo, Pai. E nós avançando no Senhor, nas coisas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Aleluia. Deus é bom. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós vamos, de um certo modo, dar uma continuidade naquele assunto que eu tenho falado. Já há 2 domingos eu ministrei. Nós vamos passar um pouco mais adiante, porque o Senhor, Ele revela, mostra onde temos dificuldades, onde precisamos mudar, mas Ele não apenas faz isso, Ele dá a solução. Amém? Ele dá o diagnóstico e Ele dá o remédio correto, e Ele também nos dá a porção exata para que não mais nos enfraqueçamos. Amém? Ele não apenas cura, Ele não apenas trata, mas como Ele também já nos deixa mais altos do que estávamos antes, para que aquela coisa não volte para a nossa vida. Amém? Aleluia. E eu tenho percebido bastante essa questão de nós passarmos para o outro lado, né? Passarmos para o outro lado, sairmos de um nível para outro. E isso passa por um despertamento. Muitas vezes nós temos que ser saculejados, sacudidos, despertados. É tanto que Paulo, na própria carta aos Efésios, ele fala: por isso desperta, ó tu que dormes, né? E levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, muitas vezes, a palavra vem para nos sacudir um pouco, às vezes até nos deixar incomodados ali, martelando o mesmo ponto, martelando, para que não fiquemos, né, como que mortos, né? Aquele que está dormindo, ele está que nem um morto, ele não sabe de nada, né? Então, eu creio que Deus está nesse processo conosco, porque já é tempo de nós deixarmos para trás as coisas de menino e avançarmos para aquilo que
que é importante, Deus está fazendo um avivamento e nós precisamos estar nele. Amém? Deus está fazendo um avivamento, o último, acredito que é o último tempo, né? Se não for para esse mundo, pelo menos é para nós, porque nós só temos esse tempo. Amém? Eu quero dizer que você só tem esse tempo. Não adianta você ficar pensando, será que Jesus volta em 2200? Não adianta, você não vai mais estar aqui. Então esse é o teu tempo. Amém? Esse é o nosso tempo. Amém. Jesus vindo de um modo geral para a igreja ou não, ou vindo só para você individualmente, é o seu tempo. Amém? É o tempo do teu avivamento, eu posso dizer, é o teu último avivamento. Ou você começa agora até o fim, ou então pronto. Amém? Eu escolhi viver avivado desde o tempo que eu aceitei Jesus. Amém? Eu estava até falando na reunião que eu fiz com os ministros da igreja, né, que uma semana anterior eu tinha me acordado e estava ali orando ao Senhor e falando as mesmas coisas que eu orei 20 e tantos anos atrás. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Ainda quero ver os cegos sendo curados, passando a ver, ainda quero ver os coxos andando. Eu estou na mesma visão. Amém? Pastor, mas o Senhor já orou por quantos coxos e eles andaram? Não me importa. O que me importa é o que a palavra diz que eu posso fazer. A palavra está dizendo que eu posso, então eu posso fazer. Eu não vou retroceder por causa de um fracasso, de não ter chegado nesse ponto ainda. Amém? Eu só creio que vai acontecer. Eu estou pronto. Pronto no sentido de estar disponível, disposto. Amém? Eu sei que eu preciso ainda melhorar muita coisa, mas já vi muito milagre, irmãos. Amém? Já vi muito milagre, mas eu não estou conformado, porque já vi, aí agora eu posso relaxar porque já vi. Não, eu quero mais, quero ver mais. Amém? Quero avançar. Você abriu sua Bíblia? Então nós vamos tratar um pouco mais aqui. Eu vou ler na minha versão, um pouco diferente, você pode ler na sua. O texto é grande, então você se concentra na sua, ou ouve o que eu vou falar e se concentra. Se tentar fazer os dois, não vai dar certo não. Amém? Porque vai sair diferente. A minha, eu gosto sempre de avisar, é um pouco mais literal. Então, vamos lá, versículo 17, Efésios capítulo 4, diz assim: isto, pois, digo e declaro solenemente no Senhor, é que não andeis mais como andam os demais gentios na vaidade da sua mente, tendo o entendimento entenebrecido, privados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, depois que chegaram a ser insensíveis, entregaram a si mesmos à sensualidade, para a prática com avidez de todo tipo de impureza. Porém, vós não aprendestes assim a Cristo, se em verdade o ouviste e foste ensinados nele conforme a verdade está em Jesus, a saber, quanto à antiga maneira de viver, a despojar-se do velho homem, que está sendo destruído pelos desejos do engano, a renovar-se no espírito da mente. Amém? Então o nosso assunto hoje é exatamente focar na nossa mente. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto ele fala muito de mente. Ele toca muito nesse ponto da mente. Então eu percebo todas aquelas coisas que nós falamos anteriormente, 2 cultos, 2 ministrações, como Paulo vai entrar aqui também nesse assunto, a respeito da degeneração que está acontecendo na sociedade, de como as coisas estão se processando, de porque muitas vezes nós estamos andando como também andam os demais gentios, que são as pessoas que não aceitaram Jesus, que não conhecem Jesus. E eu percebo que ele fala muito que um dos problemas é a mente. Não sei se você notou. Deixa eu mostrar aqui para você. Ele diz assim, no versículo 17: a não andar mais como andam os gentios na vaidade da sua mente.
E aí ele fala, tendo o entendimento entenebrecido. Então ele vai falar mais coisas sobre isso, mas só no começo ele já vai falando que os demais gentios, e ele está dizendo para a igreja não andar assim. Se ele está falando não ande mais assim, é porque a igreja estava andando. Amém? E ele está dizendo, agora você não anda mais assim, você não pode mais andar, você não deve andar na vaidade da sua mente. E essa palavra vaidade aqui, quando ele fala vaidade da mente, ele está se referindo àquela mesma palavra que Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz que a criação foi mantida debaixo de sujeição, debaixo da corrupção, debaixo da vaidade, se tornou vã, se tornou passageira, se tornou, e na verdade a palavra é essa, não se desenvolveu ao ponto que deveria estar, onde deveria estar. Então ele está dizendo assim, não ande em uma mente mais baixa, uma mente inferior. Ele está dizendo, na verdade, que nós temos uma mente superior. Veja só. Amém? Ele está declarando, é Deus declarando, e de fato, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar que nós temos a mente de Cristo. Amém? E aqui ele está dizendo que nós não devemos mais andar na vaidade da mente. Existe um nível de andar na mente, né, que nós tínhamos, que ele vai produzir todo tipo de coisa ruim em nós. E aqui ele diz que essa mente, que na verdade o produto dessa mente, porque a primeira palavra é noos, que é de noia, que é de mente, no grego. Quando ele fala entenebrecidos no entendimento, a palavra no original é dianoia, é aquilo que vem através da mente. É exatamente o pensamento. Né? Aquilo que passa pela nossa mente. Então isso me mostra que nós podemos ter dois tipos, e temos sempre a possibilidade de pensar de dois modos. Amém? Mesmo sendo nascidos de novo, mesmo como eu falei naquele dia, o nosso espírito estando resolvido, né? E eu gosto de falar sempre isso. Quando fala resolvido, é no sentido de estar separado em Deus, estar salvo em Deus, mas o nosso espírito de modo nenhum está resolvido. Pastor, como assim? Porque, primeiro, nascemos no reino como crianças. Amém? Então, uma criança, ela nasce numa família, mas ela não nasce plenamente desenvolvida. Então, na questão espiritual, é a mesma coisa. Nós não chegamos à maturidade espiritual. Amém? Então, quando a gente falar que a questão espiritual, nosso espírito está salvo, está assim. Amém? Completamente salvo. Mas não totalmente maduro. E nós precisamos chegar à maturidade espiritual. Amém? Agora, isso aqui passa diretamente pela mente. É impressionante como nós, às vezes, falamos tantas coisas do espírito e tão pouco da mente. Mas a Bíblia, quando ela fala nesse sentido, passa exatamente por essa nossa faculdade de pensar. Amém? Pela faculdade que nós temos de pensar, de receber as coisas na mente, de capturar coisas para o nosso entendimento. Então eu quero lembrar você, o homem é um espírito, ele possui uma alma e ele habita no corpo. Amém? Então as faculdades da sua alma, né, entre as faculdades da sua alma está a sua mente, a sua capacidade de raciocinar, ou a nossa capacidade de raciocinar, de fazer moderações, de ponderar, né? E então nós precisamos atentar bastante para isso, irmãos. Eu acredito que a gente
E é isso que eu estou fazendo agora. Deixar assim, vamos parar de falar um pouco sobre espírito para falar da mente. Amém? Não que nós vamos fazer algo somente mental, mas que nós precisamos de fato atentar, porque eu estava lembrando que Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 13 em diante, ele vai falar a respeito de oração em línguas. Ele está falando desde o começo de oração em línguas, não é? Ele fala, buscar com os seus dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí ele vai falar tudo que ele acha muito interessante sobre oração em línguas, e ele fala que quem ora em outras línguas está orando de fato, ora com o seu espírito, mas ele diz, mas aí a mente fica sem fruto. Amém? E então o que é que ele ensina? Ele diz, então, aquele que fala em outras línguas, ore ou peça para que possa interpretar. Porque se eu oro em outras línguas, a minha mente fica sem fruto. Amém? E Deus não quer que nós fiquemos sem fruto. Amém? Então ele diz, peça para interpretar. Amém? E aí pode ser que nós estejamos desatentos disso. Amém? Oração em línguas é sempre top. É uma oração perfeita. Amém? Mas essa oração em línguas, mas a gente não pode ficar apenas na oração em línguas, somente em línguas. Nós precisamos atentar para a nossa mente. Amém? Não para dar atenção à mente. Ele está falando assim. Preste atenção para você não trocar as bolas também. Quem ora em línguas, peça para interpretar as línguas. Então, oração em língua é sobrenatural. Não depende da minha capacidade de raciocínio. Certo? Aí ele diz assim, então, peça para interpretar. E eu vou dizer, complementando. Interpretar línguas também não faz parte da nossa capacidade mental. Não faz parte da nossa capacidade de raciocinar. É o sobrenatural, e o sobrenatural impactando o natural, que é a mente. Então ele está dizendo assim, você ora em línguas, interpreta a língua para que a sua mente, aí entra a mente. Olha só, línguas, espiritual. Interpretação, espiritual. Aí, mente. Entendeu? Não é que você vai orar em línguas pensando, será que eu estou falando? O que será que eu estou falando? Ou fazer que nem um irmão, que ele ficava interpretando a língua do povo. Ele está falando Mama Jane, Mama Jane, Mama Jane, Mama Jane. Porque ele ficava tentando entender a língua com a mente dele. Você está entendendo? Interpretação é resultado de capacitação sobrenatural. Mas é tão necessária para que a mente seja estabelecida, seja edificada, fundamentada, para que nós possamos ter fruto na nossa mente. Amém? Então ele está aqui dizendo que nós não devemos ter o nosso entendimento entenebrecido, em trevas. A nossa mente não pode estar entrevada. No sentido de estar travada, não, mas está debaixo de trevas. Né? E ele diz assim, que aqueles que têm o entendimento entenebrecido, obscurecido, debaixo de trevas, estão privados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, pela dureza do coração. Os quais, depois que chegaram a ser insensíveis, amém? Veja aqui o que ele está dizendo. Eles chegaram a ser insensíveis. Chegaram. Não foi uma coisa instantânea, momentânea, assim, rápida. Foi um processo de insensibilização. Foi um processo de endurecimento. Eles aceitaram algo, depois, o tempo,
eles foram se acostumando com aquilo, repetindo aquilo, e aquilo fez deles insensíveis. Amém? Então, aquela figura do café quente é muito bom para a gente entender isso. Ninguém se torna insensível para o café quente da primeira vez que toma um café quente e queima a boca. Pelo contrário, você toma um café quente, devagarzinho, vai se acostumando com aquilo, e no processo você depois quer um café mais quente porque a sua boca está sensibilizada. É a mesma coisa com a mente. Por isso que nós falamos tanto naqueles duas ministrações a respeito dessas coisas que estão afetando a nossa vida. E nós precisamos despertar para isso, porque é um processo que vai, interessante, não é afetando primeiramente o espírito. Ele vai afetando primeiramente a nossa mente. E tornando a nossa mente insensível. Amém? Porque quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo, a capacidade de pensar como Cristo pensa. Agora, nós temos uma escolha de pensar como Cristo ou pensar como gentil, como os demais. Amém? Mas eu preciso deixar a minha mente límpida. Os meus pensamentos, eles devem ser purificados. Amém? Aleluia. Eles devem ser purificados. Eles devem ser limpos. Veja que aqui eles têm a mente entenebrecidas. As mentes em trevas. Porque a palavra do grego é trevas. É escotos do grego. É a palavra para trevas. Então Deus quer que eu tenha a minha mente limpa. Amém? Uma mente limpa vai produzir raciocínios limpos, santificados. Amém? Uma mente purificada, santificada, produz pensamentos purificados, santificados. Pastor, o que significa isso? Eu vou dizer para você. Trocando em miúdos aqui, para você entender. Quando a minha mente está em trevas, quando a minha mente está debaixo de obscuridade, os meus raciocínios, meus pensamentos, eles levam para a morte. Eles também estão debaixo dessa obscuridade. Quando o meu pensamento está limpo, ele vai levar para a luz. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma má notícia, quando, por exemplo, aparece uma dor no meu corpo, eu não sei você, mas eu sou muito atacado por esse tipo de coisa. De repente, aparece algo, e eu desde novo eu tinha uma tendência a pensar o pior. Eu fui uma pessoa que, se não fosse Jesus, eu talvez hoje fosse depressiva, uma coisa desse tipo. Mas Jesus me ajudou, amém, e me salvou. Porque tudo que eu ouvia, eu somatizava. Entendeu? Se uma pessoa chegasse para mim e dissesse assim: se você tomar muita Coca-Cola, você vai ter diabetes, né? Então aquilo ali para mim já era uma marca. Eu já tinha aquilo ali como uma marca para mim. Aquilo ali já era uma marca. Eu dizia: pronto, vou ter diabetes, eu tomo muito Coca-Cola. Era assim que eu pensava. Não faça isso, senão você vai ter isso. Mas era batata. Por quê? A minha mente estava entenebrecida.
E os meus raciocínios estavam também em trevas. Você está entendendo? Pela obscuridade do meu pensamento, pela treva que havia no meu pensamento, os meus raciocínios, porque raciocinar é você meditar naquilo, trabalhar aquilo para um fim. Amém? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender o que é a tua mente e o teu raciocínio, né? Você tem uma mente iluminada, uma mente esclarecida, uma mente límpida para as coisas de Deus. Você tem uma mente entrevada, uma mente debaixo de obscuridade. Eu tenho um amigo crente que ele dizia assim para mim: irmão Rubênio, Deus não me dá um carro porque Ele sabe que se Ele me der um carro eu vou pecar. Você está entendendo? A mente dele estava obscurecida e ele estava sugestionado na hora que ele estivesse uma condição que desse oportunidade de pecar, ele estava pronto, mesmo sendo crente. Amém? Uma mente esclarecida, ele pensa: se Deus me der um carro, o meu carro vai ser uma bênção para o reino. Então você raciocinou debaixo da luz. Amém? É uma mente iluminada, é uma mente limpa. Se bate um sintoma na tua porta, como batia na minha porta, quando batia um sintoma de qualquer doença na minha porta, eu vou te falar, eu preciso estar vigilante. Amém? É uma vigilância que, pelo menos para mim, em algumas partes, eu já estou craque, mas eu não vou dizer que o pensamento não vem. Ah, uma dor aqui, uma dor na barriga. Será que é câncer? Para mim era rápido assim. Era uma mentalidade entenebrecida, debaixo de treva. A minha mente, né, estava debaixo de treva. Hoje a minha mente está na luz. Porque veja bem, você tem que estar com a sua mente com o raciocínio fluindo. E isso é Deus que está falando, porque Ele sabe o que é bom para nós. Amém? Deus sabe o que é bom. Então nós precisamos tirar toda a treva da nossa mente. Toda a influência que nos leva a um pensamento obscurecido. E eu vou dizer, o mundo só produz esse tipo de coisa. Hoje, a Bíblia fala, não sei se você vai lembrar naquela lista que nós lemos, a Bíblia fala que eles hoje são criadores de males. Eles estão criando coisas ruins. O mundo está criando coisas ruins. Então hoje você dificilmente você não é influenciado para o mal. Dificilmente. As coisas são produzidas para produzir em você desejos pecaminosos. Aqui ele diz assim. No versículo 22. Que está sendo destruído pelos desejos do engano. O homem, o velho homem, está sendo destruído pelos desejos do engano. Então veja bem, o mundo hoje produz coisas exatamente para nos destruir por causa do desejo. O desejo pecaminoso, que esse desejo aqui é o pecaminoso. As coisas, irmãos, são produzidas deste modo. Não seja enganado. Não seja enganado. Quando eles pensam um filme, você vai lá e assiste aquele filmão top, geral, topzão, mas ele foi pensado cada detalhe para despertar em você desejos pecaminosos.
Você está entendendo? Veja bem, eu não estou dizendo que você não pode assistir, eu estou dizendo para você entender. Eu estou trazendo luz para o teu entendimento. Porque a primeira coisa, as roupas são, entendeu? A mulher tem aqui o decote, as cenas são levadas para a sensualidade, todas, entendeu? Eles são produzidos, cada detalhe, para despertar desejos em você. E você ainda é homem, ainda é mulher. Eu ainda sou homem, ainda sou mulher. Entendeu? Falando o eu, pessoal, a pessoa, ainda tem desejos que precisam ser ainda dominados, sujeitados. E o mundo ele está produzindo para despertar. Amém? E nós crentes não podemos nos deixar obscurecer. Nós temos que estar despertados. Eles trabalham lá fora para despertar o teu desejo pela cobiça, por posição, por coisas desse mundo. Amém? Mas você vai ver como Jesus trabalhava. Se você atentar para como Jesus trabalhava, ele trabalhava não despertando os desejos pecaminosos, naturais. Amém? Mas ele despertava em nós os desejos divinos. Amém? Ele despertava nos homens os desejos divinos, as motivações, os raciocínios, as dianóias que ele despertava nos homens eram desejos divinos. Amém? Você está entendendo? Então, se Jesus falava de dinheiro, como é que Jesus falava de dinheiro? Todo mundo aqui sabe que Jesus nunca foi contra ninguém ter dinheiro. Amém? Mas ele dizia: não ajunteis para vós tesouros na terra. Amém, amém, glória a Deus. Foi Jesus que falou isso, meus irmãos. Não ajunteis, não acumuleis tesouro na terra. Acumuleis para vós tesouro no céu. Ele disse: granjeai amigos com as riquezas dessa terra. Ele não está dizendo que você não pode ter. Amém? Mas o raciocínio era o que ele desenvolvia. A mente preparada para as coisas de Deus, para as coisas divinas, era o que ele produzia nas pessoas. Então, quando ele falava a respeito das coisas que estão por vir na nossa vida, o que é que ele dizia? Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Amanhã já. Quanto é que você está devendo aí para pagar amanhã? Qual a conta que você tem para pagar amanhã que está levando você a pensar, tirando o teu foco, tirando a tua paz? Ele dizia: não se preocupe com isso. Você está entendendo? Porque Jesus, quando fala assim, ele sabe o que a pessoa tem. Ele sabe das dificuldades dessa vida. Jesus sabia que tinha gente naquele lugar que no outro dia não tinha nada para comer. Amém? Aí você diz assim: então eu vou ficar com fome amanhã? Então você acha que aquele que disse para você não se preocupar vai deixar? A questão são os nossos raciocínios. A questão é que nós não entendemos que se raciocinamos divinamente,
se a nossa mente está limpa, não contaminada, não preocupada, Deus vai poder trabalhar. Deus vai poder se mostrar como Ele é. Do contrário, nós não vamos liberar o fluir. É uma questão de liberação de fluir, irmãos. Amém? Aleluia. Eu não sei você, mas eu já tive nessa condição de terminar um dia sem ter 1 centavo e nada na geladeira. Nem ninguém a quem se reportar, somente esperar. Somente isso. Nós já ficamos assim. E eu decidi não me preocupar. E lançar todas as minhas ansiedades sobre o Senhor. E eu vou te falar, a minha provisão me acordou. Você vai dizer, pastor, como foi que o senhor acordou no outro dia? Eu acordei com a minha provisão me chamando. Batendo na minha porta. De um lugar que a gente não esperava. De uma coisa que a gente jamais imaginou. Nós fomos providos, não ficamos devendo nada a ninguém e ainda ficamos para receber mais depois. Amém? Então, a questão que Deus está tratando aqui são, em primeiro lugar, é sobre a tua mente, porque a tua mente é como se fosse uma fábrica. Você está entendendo? A minha mente, quando eu digo a tua, eu estou falando para mim também. Vou passar até dizer, é o Espírito Santo falando comigo. A minha mente é uma fábrica. Então, na minha fábrica, eu posso colocar produtos de péssima qualidade para rodar e posso colocar produtos de excelente qualidade para rodar. E o que Deus está querendo é que nós coloquemos a mente para produzir pensamentos excelentes. Isso é um treinamento, porque tem muita coisa em nós que ainda está obscurecida. Amém? E nós precisamos mudar. Eu vejo, irmãos, porque sai muito no nosso falar. Você quer saber como é a tua mente? Preste atenção no que você fala. Eu sei que não é fácil. Era melhor você estar com uma pessoa e você dissesse assim para essa pessoa: irmão, toda vez que eu falar uma besteira, me avisa. Toda vez que eu... Mas aí tem que ser uma pessoa madura, porque tem gente mais abestada do que você. Amém? Mas às vezes você precisa... às vezes você não percebe e você está falando besteira. E você precisa se arrepender daquele pensamento. Se arrepender mesmo. E dizer para você mesmo que não vai ser daquele jeito, que você falou besteira e você está falando como qualquer idiota. Que você não é. Amém? Então, veja bem. Eu vejo no falar das pessoas coisas simples, mas você precisa se treinar nas coisas simples. Amém? Eu vejo muitos falarem: amanhã eu vou amanhecer todo quebrado. Eu jogo um futebol, faz uma coisa, amanhã eu vou amanhecer todo quebrado. Como é que você sabe? Ah, pastor, porque da outra vez eu joguei e fiquei quebrado no outro dia. E é obrigado todo dia ser igual ao outro dia? Amém? Aleluia. Então eu percebo pessoas falando coisas por causa de uma mente entenebrecida, não está despertada. Amém? Você precisa treinar a sua mente para o raciocínio correto. Você acha, irmãos, que as coisas que a Bíblia fala, fala só para a gente ser crente bonzinho? Ah, não, porque você tem que ser um crente bonzinho.
Não é isso, irmãos. Não é isso. Não é porque você apenas tem que ser um cara legal, gente boa. Não é isso não. A Bíblia é a fonte da vida. A Bíblia é o livro que produz vida. Você está entendendo? Paulo fala que a piedade é proveitosa para tudo, tendo a promessa da vida que há de ser e da que é agora. A piedade são as coisas santas. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus, ela produz vida agora. Produz vida em nós. Produz vida ao nosso redor. Ela não foi feita apenas. As dicas, as coisas que estão escritas, não são apenas para que nós demos testemunhos para os gentios, não. Isso aqui são dicas de vida e de paz. Esses são os pensamentos de Deus. Às vezes a gente fala muito, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a gente pensa isso de modo muito subjetivo, muito geral. Entendeu? A gente pensa assim, não, Deus quer um futuro bom para mim, Deus quer um futuro glorioso para mim, porque Deus está pensando o bem no meu futuro. Mas ele está falando do pensamento que está na palavra. O pensamento de paz que Deus tem sobre você, sobre mim, já estão aqui. Eu vou te falar, irmão, Deus pensou em todo homem ser salvo. Eu pergunto a você, todo homem é salvo? Não. Me diga por que se Deus estava pensando o bem dele no final. Me explique por que os homens não são salvos se Deus pensou e neles todos salvos. Ele pensou, fulano penso nele salvo. Cicrano, penso nele salvo. Você está entendendo? Você sabe que muitos desses fulanos e cicranos, ou ciclanos, eles morreram sem a salvação. Mas a minha pergunta para você é, Deus pensou neles salvos? Pensou? Você acha que Deus pensou algum crente morrendo com câncer? Não, mas você conheceu algum crente que morreu com câncer? Mas os pensamentos de Deus estavam estabelecidos. Pensamentos de paz, não de mal. Pensamento de cura, pensamento de vigor, pensamento de saúde divina. Mas nós conhecemos pessoas que morreram. E por que o pensamento de Deus não funcionou para eles? Porque o pensamento de Deus ficou só ali na Bíblia. Então muitas vezes a gente fala o versículo de um modo muito geral. E nós agimos de forma muito subjetiva e até supersticiosa. Como se nós não tivéssemos esse entendimento. Mas nós temos. Mas nós temos. O que eu estou querendo dizer para você é que se você não mudar o teu modo de pensar pelo modo que Deus pensa, o pensamento que Deus tem a teu respeito lá no final não se cumpre. E pode ser que você fique frustrado e com raiva de nós que pregamos, mas eu estou aqui libertando-nos de você. Porque nós não estamos enganando ninguém. Nós estamos falando da palavra da verdade. E ela é a verdade. Amém? Então, pensamentos são muito importantes. Como você pensa, como você escolhe pensar, faz toda a diferença no final. Amém? Eu quero que você abra em Filipenses, né, o de praxe, para a gente não ficar. Filipenses capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6.
ler aqui porque eu estou querendo votar demais, irmãos. Brincadeira. É só para brincar, só para passar em casa, trocar de roupa. Trocar pelo menos a camisa. Você abriu? Filipenses 4:6. Diz assim: por nada estejais angustiados. Olha como é que Paulo começa, irmão, a falar essas coisas. Meu Deus do céu. Por nada estejais angustiados. Na minha Bíblia, né? Textual. Na de vocês, não estejais ansiosos, né? Preocupados. É a mesma coisa. Amém? Mas essa palavra aqui, eu vou abrir aqui, eu não tinha me lembrado, lembrei dela agora. Vou ler aqui o que é que diz o dicionário dela. Pelo menos esse dicionário que eu tenho aqui, né? Olha só. Merimnal. Diz assim, relacionado com o número 1, significando estar ansioso a respeito de ter um cuidado que perturba. Ter pesar, preocupar-se e agora interessar-se por aquilo, ter interesse. Tem um dicionário que diz essa palavra, agarrar o pensamento. Entendeu? Significa segurar, agarrar aquele pensamento. Você pode agarrar pensamento e você pode soltar e mandar embora o pensamento. Amém? A palavra preocupado significa se ocupar previamente. Amém? Deixa eu ver se eu tenho outro dicionário aqui melhor. Esse aqui. Cuidar de, procurar que aquilo fosse, cuidar ou prover para. Deu para você entender. A palavra significa não agarrar, ou no caso, agarrar o pensamento. E Paulo está dizendo assim, não agarre o pensamento. Amém? Não agarre o pensamento. Não fique preocupado. Ou seja, irmãos, pensamentos virão. Influências virão. A questão é, nós agarramos eles ou fazemos eles ir embora? Esse é o ponto. Nós precisamos treinar a nossa mente, estar com ela preparada para não agarrar aquilo que não precisa ser agarrado. Não deixar isso ficar zoando o nosso pensamento. Amém? Influenciando a nossa vida. Ele diz, por nada estejais angustiados, antes pela oração e pela súplica, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Ele está dizendo que você pode, né, fazer algo bem rápido, é fazer conhecido diante de Deus, pela oração e pela súplica. E aí ele diz assim, e a paz de Deus que sobrepuja todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará a paz, guardará o coração e o pensamento. Amém? Depois que você lança diante de Deus aquilo, ele diz que vem uma paz, né, que vai guardar o teu pensamento. Veja bem, depois que você ora, coloca diante de Deus, a Bíblia diz que vem a paz. Deus não mente.
Amém? Deus não mente. Se Deus diz que a paz vem depois que eu digo para ele, vem. A paz vem depois que eu oro. Amém? Então Deus tem um socorro, sim. Deus está pronto, sim. Aí ele diz assim, continuando: de resto, ou das coisas restantes, eu não sei como está na sua Bíblia, a minha Bíblia diz no demais, mas eu posso dizer assim dessa maneira, porque isso aqui é um plural no grego, e diz assim, as coisas restantes, né, das coisas restantes que tem, para você pensar, ele está dizendo tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, primeiro tudo que é verdadeiro, tudo que é honorável, honrável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa reputação, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, pensai nessas coisas. Amém? Pensai nessas coisas. Então ele está dizendo assim, e você precisa guardar o teu pensamento, pensando nas coisas verdadeiras, puras, justas, honoráveis, que devem dar honra, são o que deve guardar o teu pensamento. Às vezes nós não conseguimos fazer a fé fluir na nossa vida por causa dessas trevas que estão agindo. Amém? Às vezes as coisas não estão funcionando do modo que a Bíblia diz que vai funcionar, por causa de entupimento mental. Entendeu? Impedimento na mente, não é no espírito. Não é coisa espiritual. Você está entendendo nesse sentido que eu estou falando? Não são ações espirituais no sentido sobrenatural. Foi simplesmente a falta do fluir do pensamento correto. Amém? Às vezes nós nos deixamos encher desses pensamentos desnecessários. Ele está dizendo, não pensa mais como pensa o gentio. Não deixa as coisas que enchem a mente dos gentios encher a tua mente. Nós somos atacados, irmão. Aqui não tem nenhum que escape disso. Pensamentos de depressão, pensamentos opressivos, pensamentos de desejos pecaminosos. Não tem nenhum que escape. Em alguma área você é bombardeado na sua mente. Amém? Mas em Efésios, aqui no capítulo, onde a gente estava no 4, aqui no 23, ele diz que nós devemos nos renovar no espírito da nossa mente. Ele não está falando do espírito. Ele não está falando, se renova no teu espírito, no espírito do teu espírito. Não. Ele está falando você renovar no espírito da tua mente. Amém? E eu já falei para você que esse renovar aqui, não é aquele renovação da mente pela palavra lá, não. Amém? É como se fosse rejuvenescer. Amém? É aquilo que você já tem, a mente de Cristo, ativada. É uma ativação. Amém? Nós não dizemos que a questão de a jovialidade, a juventude não está na idade, está na mente, nós não falamos assim? Amém? Então ele está dizendo a mesma coisa. É porque às vezes nós não estamos atentando para a nossa mente. E nós estamos cuidando, entre aspas, das coisas espirituais, mas estamos deixando trevas entrar na nossa mente. Amém? Aqui, em 1 Timóteo, eu já vou começar a terminar.
1 Timóteo capítulo 3, no versículo 2, ele está falando aqui a respeito do bispo, né? Aquele que deseja o episcopado, e ele fala que essa palavra: é necessário, pois, que o que administra seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, decoroso, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí aqui tem uma palavra que é prudente, e essa palavra é sófron, e ela é de uma mente saudável, uma mente sã. Amém? Veja que ele está dizendo que o bispo, ele deve ter uma mente sã. Aí você diz: mas eu não sou bispo, né? Eu não sou bispo, eu não sou pastor, eu não sou nada disso. Mas se a gente for para Tito, olha o que ele diz em Tito 1:8. Tito 1:8. Ele fala assim: que seja hospitaleiro, amante do bem, prudente. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Uma mente sadia. Deus quer uma mente sadia, irmãos. Amém? Então aqui, aí você diz: mas está falando de bispo ainda. Mas em Tito 2, abra aí. Ele diz assim: os anciãos que sejam sóbrios, sérios, prudentes. A mesma palavra. Os anciãos têm que ter mente sadia. Amém? No versículo 5, ele fala que sejam prudentes. Quem seja prudente? Ele está falando: as mulheres mais velhas devem ensinar as novas a ser sófronas, prudentes. As velhas devem ensinar as jovens a ter a mente sadia. Amém? As velhas devem ensinar as novas, então as duas devem ter a mente sadia. Porque como a velha vai ensinar a nova a ter a mente sadia se ela mesma não tem? Amém? E aqui no 7, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim no 6: exorta também aos jovens a que pensem com sensatez. É a mesma palavra. Jovens também devem ter a mente sadia. Amém? Então, Deus se preocupa com a mente. Ele sinaliza a mente. Ele aponta para a nossa mente. Muitas vezes nós estamos descuidados do que nós deixamos na nossa mente. Mas Deus está querendo que nós renovemos o espírito da nossa mente. Amém? E interessante que ele fala espírito da mente. Amém? Porque a palavra espírito no grego é pneuma, é sopro, é inspiração. Amém? Essa palavra pneuma, ela deu música, e ela deu perfume lá no começo. Amém? Você está entendendo? E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que a palavra de Deus
é inspirada. A palavra de Deus é inspirada. Nenhuma palavra da Escritura foi escrita por vontade humana, mas ela é inspirada. E lá tem a palavra, essa palavra, eu vou botar aqui, que é para você não... 2 Timóteo, já vou terminar. Espera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tem nem o 16, hein? Como é que vai ser? Ou tem? Deixa eu ver. Eu que abri no lugar errado. Tem sim. Como é que eu ia dar certo se eu não abrir no lugar certo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? 2 Timóteo 3,16. Acertei. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra, irmãos, inspirada por Deus é theopneustos. É a mesma palavra que ele usa lá. Está dizendo que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. E ele está dizendo lá no Efésios 4:23 que nós devemos inspirar nossa mente. É mais ou menos isso. Vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? A nossa mente precisa da inspiração de Deus. Nós precisamos ter pensamentos inspirados. Ao invés de nós sermos inspirados pelas trevas, ser inspirados por Deus. Porque existe toda preocupação é uma inspiração de morte. Você está entendendo? Toda a ansiedade é inspiração, mas é inspiração de morte. E ele está dizendo, muda a inspiração. Deixa Deus e o pensamento sadio inspirar. Uma mente sadia inspirando o teu amanhã. Inspirando a tua mente. Se você tiver muita treva, ela vai influenciar a sua mente para pensar o errado. E você precisa estar com a sua mente cheia dos pensamentos de Deus, inspirada. Irmãos, quando Deus vê uma doença, qual é o pensamento de Deus? Hã? Quando Deus vê uma enfermidade, é cura. Amém? Então nós precisamos estar rápidos olhando para a doença e dizendo, vai ser cura. A cura vai manifestar. Quando nós olharmos para um problema, nós precisamos ver como Deus vê. Pensar como Deus pensa. Não deixar em nenhum momento nada na nossa mente influenciar para a treva. E deixar entenebrecer. Deixar cauterizar a nossa mente com as coisas naturais, com o destino natural que tem. Amém? A nossa mente é muito importante. Aleluia. Amém. O que é que você tem pensado, tem deixado entrar? Pensar, eu vou falar de novo. Irmão Rega fala que um passarinho pode voar sobre a sua cabeça. Esse é um pensamento. E nós somos bombardeados por pensamentos. Amém. Mas um passarinho, ele só pousa na tua cabeça se você deixar. Amém. E em vez de sermos inspirados pelas trevas, podemos ser inspirados pela luz. Em vez de ser inspirados pela depressão, podemos ser inspirados pela alegria. Amém. Se deixa inspirar, irmãos, colocando para dentro da tua mente coisas que vão produzir alegria. Amém. É por isso que quando a gente fala, pensa que a gente não pode assistir filme tal, não pode ouvir música tal, são questões de inspiração. É o que você está deixando te inspirar. Amém.
É como você está se alimentando, veja, você sabe. Se você comer muita coisa de má qualidade, você sabe que não vai produzir naturalmente no seu corpo saúde. E por que na mente nós não temos esse cuidado? Nós somos cuidadosos com o corpo, entre aspas, alguns, né? Mas se não cuida, pelo menos tem a consciência. E agora, nós estamos também preocupados com o espírito e até às vezes nos enganamos nesse sentido de sermos muito focados só na coisa do espírito humano, mas o ser humano são 3 partes. Amém? E a parte que Deus foca muito é a nossa mente, é a mente do crente. Amém? É como está a nossa mente, irmãos, e nós precisamos atentar. Amém? Porque nós temos o pensamento, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nos foi dada de uma vez por todas. E os pensamentos de Deus, ou os pensamentos de Cristo, eles devem ser colocados em nós. E os nossos raciocínios, amém? O modo como nós produzimos, raciocinamos, as nossas dianoias precisam ser santificadas. Amém? É isso que nós devemos pensar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai, pelo ensino que ela nos traz, Pai. Nós recebemos, nós atentamos para elas, Pai. Nós atentamos para a tua palavra. Nós não vamos deixar nenhuma treva, nenhuma influência maligna encher o nosso pensamento. Sei, Pai, que nós temos esse campo de batalha sobre como raciocinar, como ver as coisas passando pela nossa mente, como elas saem. Muitas coisas vão entrar na nossa mente, Senhor, mas nós não vamos deixar elas permanecerem. Algumas vão sair batidas, corridas, expulsas da nossa mente, Pai. Outras vão sair transformadas pela tua palavra. Sim, Pai, todos os problemas vão passar pela nossa mente e vão sair modificados porque nós temos solução. Nós sabemos o que fazer, Pai. Sim, a nossa mente produz segundo a tua palavra, Pai, porque temos colocado para dentro da nossa mente as palavras do Senhor, Pai. E elas produzirão, e elas produzirão, e elas produzirão a paz que excede todo entendimento. E não seremos mais como os demais gentios, que estão entenebrecidos por causa da dureza do coração deles, Pai. Antes, nós vamos tornar nossa mente nova em Ti, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.